Oi, gente. Hoje eu tô falando sobre as pessoas que fazem dos seus filhos os seus cônjuges, né? Eu dou exemplo aqui, aí muitas às vezes a pessoa fala assim, é o meu caso. Não, não é o seu caso. É porque muitas vezes, o que que acontece com o ser humano? Nós somos muito parecidos um com o outro. Então, quando eu dou um exemplo, pode parecer com você, mas na verdade é que nós somos muito iguais. Então, eu vi um caso desse, uma mulher, uma vez há muito tempo atrás, me procurou falando isso, sabe? Que o filho demonstrava, chegava ao ponto de demonstrar um certo apaixonamento pela mãe e tal, e se revelou e para ela, né? E ela não sabia o que fazer com aquela situação. E aí a gente fez a terapia constelação familiar, né? Aí na constelação familiar você via que desde que o cônjuge dela tinha ido embora, né? Que houve um processo de divórcio, essa mulher hoje já é uma senhora, é, desde que o marido foi embora, o filho ficou no lugar desse marido. E então ele era assim o companheiro dela, né, chegava a se abrir com ele, assim, falar de problemas, né, que a gente não fala dos nossos problemas com os nossos filhos, né? Esse é o mais saudável. É, problemas emocionais. E foi isso, e ficou aquele vínculo, né? Ela saía com ele, queria ir num cinema era com ele, e não procurou, porque o que que acontece no divórcio? O bom do divórcio, assim, quando a gente se recupera, muitas vezes ou você consegue suprimir aquilo com o seu trabalho, ou você consegue ter uma missão, né, que o Bert fala, que é quando você cuida de pessoas, ou você consegue substituir esse cônjuge, né? Seria assim, o mais, não sei, talvez o mais saudável para os filhos fosse que com o tempo você, claro, respeitando os seus filhos, não estou dizendo de levar o cônjuge para dentro de casa, não. Estou falando assim, você ter uma pessoa com quem você possa se relacionar afetivamente, sexualmente com o tempo, mesmo que seja uma pessoa que não participe da vida dos seus filhos. Mas isso acontece muito. E acontece muito assim também de colocar a filha, a mãe coloca a filha, né? Às vezes o movimento não é dos pais, às vezes o movimento é dos filhos. A filha coloca o pai no lugar do cônjuge e homem nenhum aguenta aquela comparação. Então, assim, tem de tudo. E no caso das mães narcisistas é muito interessante, porque se ela tem mais de um filho, um fica no lugar daquele filho maldito e o outro fica no lugar do filho de ouro. O filho de ouro, ele sofre tanto quanto o outro. Por quê? Porque ele não consegue parar em relação nenhuma. A mãe não deixa. Ela faz assim, no começo eu já vi demais. A mãe faz que é amiga da nora, faz que gosta da nora. E isso tudo é inconsciente, hein, gente? Faz que gosta da nora. E com o tempo você vê que aquela relação do filho com a nora vai desgastando e a mãe tá ali. A mãe está ali no ouvido do filho. Então, muitas vezes tem aquela nora que chega e faz um barraco. Acabou, que eu não aguento a senhora, falando para a sogra. Que eu não aguento você porque você está atrapalhando meu casamento e às vezes está mesmo. Né? E é bom a constelação e a terapia nesse sentido, porque como é que você vai falar, como é que você vai fazer para que haja ali uma comunicação, haja um distanciamento, um rompimento desse cordão umbilical do filho com a mãe, sem que perca o casamento, sem que você afaste o filho da mãe dele, entendeu? Ou, não sei, um jeito, porque eu já vi também gente que para dar certo tem que dar uma afastada da mãe. Tem que mudar de casa. Às vezes, eu moro no fundo da casa da minha mãe. Ou minha mãe mora no prédio perto, na minha rua, sabe? E fica, ou então minha mãe me ajuda a cuidar dos meus filhos. E não é aquela mãe que faz isso imparcialmente, né? Ela tá ali influenciando de um modo negativo, no sentido de querer afastar um cônjuge do outro. Então é uma dinâmica familiar. E você não percebe isso, sabe? A pessoa não percebe isso. Eu já vi, inclusive, chegar ao ponto de dar divórcio, porque
fica uma relação tão louca ali, nora, sogra, filho, que chega ao divórcio. Muitas vezes o problema está com a sogra, muitas vezes o problema está com a nora, muitas vezes está na relação filho e mãe. Então, cada caso é um caso, né? Mas é muito interessante essa questão mesmo de colocar o filho no lugar do cônjuge.